Saudações, queridos alunos, retornando com os movimentos sociais na República Velha, agora com um movimento interessantíssimo, conhecido como Revolta da Chibata. Revolta da Chibata. Chibata aí, o açoite, né, usar o chicote, enfim, o que ocorre também no Rio de Janeiro, por volta de 1910, no governo do presidente Hermes da Fonseca, sobrinho lá do Deodoro da Fonseca. Esse foi um movimento de marinheiros, não de oficiais, mas de marinheiros. Esses marinheiros que nessa primeira década do século XX se alistavam na marinha, onde as condições de trabalho não eram boas. Você geralmente na marinha tinha, além do salário muito ruim, né, o soldo que pago era muito baixo, você tinha uma comida péssima, de péssima qualidade servida aos marinheiros, além do, aí o grande problema, além do fato de que ainda existiam castigos físicos que eram aplicados aos marinheiros que cometiam algum ato de indisciplina, açoites. Marinheiros eram amarrados no convés do navio e os outros marinheiros tinham que assistir enquanto o indivíduo recebia 50, 100, 150 chibatadas. Ora, o código de conduta da marinha ainda era da época do Império, quando ainda havia escravidão. Obviamente que esses marinheiros, muitos deles negros, não aceitavam, né, ser tratados mais ali em pleno século XX como escravos. A escravidão já havia acabado. Então, chegando a um limite, chegando a um grande limite, esses marinheiros acabam tomando o controle de dois importantes navios de guerra da Marinha Brasileira, apontando ali os seus canhões para a capital recentemente reurbanizada e bonita, né, ameaçando bombardear o Rio de Janeiro se o governo não negociasse com a Marinha, ou com os marinheiros, né, não negociasse com eles o fim dos castigos físicos, a melhoria na alimentação e também dos salários desses marinheiros. Como porta-voz desses marinheiros, nós temos a figura do João Cândido, um dos marinheiros que participou da revolta e que fazia esse papel de dialogar com a imprensa e levar as demandas dos revoltosos ao governo, que não tinha condições de resistir a esses importantes navios e poderosos navios de guerra da Marinha Brasileira. Ou seja, nesse caso, não havia como retomá-los. Então o governo se viu no impasse de ter que negociar com os marinheiros. Então o João Cândido acabou sendo tratado na imprensa brasileira de o almirante negro, né? Embora não fosse almirante, fosse apenas um marinheiro, mas aí o fato de que, por ser um dos líderes da revolta e um porta-voz do movimento, acabou sendo alcunhado com este apelido de o almirante negro. O governo, então, brasileiro, diante, né, desse poder de fogo enorme, promete a anistia, o perdão aos marinheiros que haviam se revoltado, se amotinado, se eles entregassem os navios, né? Então, há um acordo feito com esses marinheiros, onde o governo se compromete a suspender as chibatadas, os castigos físicos, né? Só que depois de entregar os navios, né, enfim, cumprindo ali a sua parte do acordo, o governo então desiste da anistia concedida a esses marinheiros, embora mantenha o fim dos castigos físicos. Esses marinheiros então são presos, são condenados, são expulsos da marinha, e aí a tragédia. Muitos deles são mandados ali para a Ilha das Cobras, onde acabam morrendo. Outros são fuzilados, outros são desterrados para lugares bem distantes, né, como o Amazonas, em condições inóspitas, né? Mas alguns sobrevivem, entre eles João Cândido, um dos líderes. E aí o governo acaba levando João Cândido, aprisionando João Cândido em um manicômio, né? Conferindo a ele o status de maluco, de louco, né? Ora, endoideceram João Cândido para que ele, no futuro, quando ele revelasse as atrocidades que o governo havia cometido, você então pudesse dizer, não dê ouvidos a esse indivíduo, ele é doido, estava num manicômio. Então, endoideceram lá o João Cândido, que morreu com a idade bastante avançada, numa pobreza extrema, e toda vez que contava essas histórias, vendia peixe, as pessoas olhavam, faziam aquela cara, enfim, não tem muita noção do que diz, não, já é velho, é doido, não sei o que e tal. Bom, recentemente, ali por volta de 2010, no centenário, né, da revolta da Chibata,
o governo então resolveu resgatar o João Cândido e os marinheiros ali dos porões, né, do esquecimento. Então, João Cândido foi convertido em herói nacional, foi feita a ele uma estátua em homenagem a ele, porque a sua luta levou ao fim dos castigos físicos na Marinha, né? Um importante navio de guerra brasileiro recebeu o nome de João Cândido, ou seja, ele foi convertido, né, de herói, ou melhor, de vilão, né, a herói, exemplo do que a gente já viu que ocorreu com o Tiradentes, tá? Bom, a partir de agora, nós iremos tratar dos movimentos ideológicos, esses sim ameaçatórios demais, porque veja, se você lá prende e mata alguns marinheiros, se você mata os cangaceiros, se você mata o Antônio Conselheiro, você sufoca essas revoltas que eram movidas principalmente pela raiva, pela insatisfação, pela indignação. No estado agora que a gente se encontra, a gente vai trabalhar movimentos que seguiam princípios ideológicos. Então é possível matar um indivíduo, mas você não consegue matar a ideia que esse indivíduo defende. Então esses se tornam mais ameaçadores do ponto de vista do governo. Um deles é o movimento operário. A gente sabe que os operários viviam em péssimas condições de vida e de trabalho, sempre a gente sabe disso, né? Então eles não tinham direitos trabalhistas, fazer greve era ilegal, se organizar em sindicatos também era crime. Então havia uma forte repressão a esse movimento operário tido como ilícito. Vimos que esse movimento operário no Brasil cresceu de maneira considerável a partir da Primeira Guerra Mundial, quando nós então somos obrigados a produzir, a investir em fábricas, porque não temos como comprar aquilo que consumíamos com as nações europeias em guerra. Então, há uma chamada política de substituição de importações que incentiva a vinda de imigrantes que têm experiência no trabalho operário, né, lá na Europa. Então, esses indivíduos, esses estrangeiros chegam aqui e eles então começam a trabalhar nas fábricas e capacitar essa mão de obra brasileira, de operários brasileiros, mas já com a experiência anterior, até porque a primeira Revolução Industrial ocorreu lá na Europa, na Inglaterra, no século XVIII, no século XIX a segunda Revolução Industrial, aí vimos o socialismo, vimos o anarquismo. Então esse trabalhador traz também a sua experiência em lutar por direitos, politizando a classe trabalhadora brasileira, que vivia nessas condições aqui. Exaustiva jornada de trabalho, baixos salários, castigos corporais, trabalho infantil, feminino, sem direitos trabalhistas, etc. Parece que a gente está estudando a primeira Revolução Industrial, a gente vê exatamente assim, né? Então, a ideologia que inicialmente chega ao Brasil e que vai fazer ali a cabeça do movimento operário, que vai organizar de maneira muito vigorosa os trabalhadores, é o anarquismo. Primeiramente chega o anarquismo, você lembra, né? O anarquismo defendia uma revolução do trabalhador e a implantação do comunismo, né? Anarquismo, ausência de Estado. Aqui no Brasil, como você se depara com uma realidade diferente, onde não há experiência na luta operária, onde a maioria da população vive no campo, era necessário rever as ações do anarquismo. Então aqui no Brasil a gente passa a chamar esses anarquistas de anarco-sindicalistas. Anarco-sindicalistas, ou seja, esses indivíduos organizavam sindicatos, jornais operários, escolas operárias, com o objetivo de politizar, de dar consistência ao movimento trabalhador, para que esses trabalhadores pudessem se organizar em greves, em manifestações, na luta por direitos, para que então eles pudessem pensar no futuro, no fim do Estado. Então esse anarco-sindicalismo está relacionado diretamente a uma ação grevista, a uma luta por direitos trabalhistas, tá? Primeiramente o anarco-sindicalismo, que era tão organizado que, veja, você chega a ter uma greve geral no Brasil. A primeira greve geral do Brasil ocorre em 1917, né, que é, coincidentemente, o ano que está eclodindo lá a Revolução Russa, né? E uma greve geral pressupõe uma forte organização dos trabalhadores para que eles se comuniquem em diferentes lugares e naquele momento todo mundo pare, né? Então essa greve foi muito bem sucedida, mas veja, contava com toda a repressão do aparato do Estado, né? Porque era ilegal. Então você tinha prisões, você tinha às vezes confronto com a polícia, você tinha mortes, e aí o governo vai criando leis que tentam criminalizar o movimento operário. Você tem, por exemplo, uma lei chamada Lei Adolfo Gordo. A Lei Adolfo Gordo
ela permitia que você prendesse líderes operários estrangeiros, né, que estavam ali politizando a classe trabalhadora, e pudesse deportá-los imediatamente para os seus países de origem, independentemente desse indivíduo estar aqui vivendo há algum tempo, já está casado, tendo filhos, etc. Então a lei Adolfo Gordo pretendia desmantelar ali a liderança do movimento anarquista, formado principalmente por estrangeiros. Depois nós temos a Lei Celerada. A Lei Celerada era uma lei que criminalizava ali ideologicamente esses movimentos, ou seja, era uma lei de censura. Você poderia ser preso por difundir, pregar essas ideias consideradas subversivas. Então, além dessa criação de leis rigorosas, da criminalização de sindicatos, da ação forte da polícia, né, você ainda tem que lutar ali contra a opinião pública, que vê nesse movimento um movimento de bagunceiros, desordeiros, daí vem esse rótulo de anarquismo como bagunça, né? Então, veja, primeiro vem o anarco-sindicalismo, e ali nos anos 20, no início dos anos 20, você tem a chegada do socialismo, e o socialismo com um viés diferente, porque enquanto que o anarquismo defendia essa ação, essa organização através de sindicatos, o socialismo defendia uma via política, um caminho político para que os trabalhadores conquistassem direitos. Em 22 é fundado o Partido Comunista do Brasil, né, o partido mais antigo que existe no Brasil, né, influenciado ali também pela Revolução Russa, e ali o objetivo dos socialistas seria efetivamente lutar para conseguir eleger trabalhadores, eleger operários, para que esses operários pudessem chegar até o legislativo e pudessem fazer leis que beneficiassem a classe trabalhadora. Então note que esses indivíduos eles tinham posições diferentes. Enquanto os anarquistas atuavam mais na ação sindical, os socialistas queriam agir mais na área política com a eleição, com a escolha de representantes políticos, o que ficava muito difícil, porque a gente sabe que havia todo um sistema corrupto montado na República Velha que iria impossibilitar essa ação, tá bom? Bom, o último movimento aí que nós vamos ver é o chamado tenentismo, né? O tenentismo. O tenentismo é um movimento militar, mas é um movimento ali, no caso do Exército, de jovens oficiais, geralmente tenentes e capitães, que vinham da classe média, mais elitizada, uma elite intelectual, e que começaram a questionar a ausência de espaço político da classe média na República Oligárquica. Afinal de contas, para ter poder, você tinha que ser cafeicultor, você tinha que ser membro da elite agrária. Então, esses indivíduos mais elitizados, mais jovens, né? Jovens, tenentes e capitães, não os velhos oficiais, não o exército enquanto instituição, começaram a questionar ali e apontar erros da República Oligárquica, como, por exemplo, a corrupção, as fraudes, o atraso, a falta de fábricas, enfim, todas as mazelas do governo nessa época. E eles se mostravam como aqueles que poderiam salvar o Brasil desse atraso. Ou seja, eles se apresentavam como a salvação, como aqueles que poderiam conduzir o Brasil por exemplo, não só a modernidade, mas a um estado de governo mais coerente, mais justo, mais humano, né? Então defendiam, por exemplo, a criação de uma justiça eleitoral, a moralização na política, não é? Então era um grupo que tinha propostas interessantes, porém ainda muito elitista, porque eles se diziam apenas eles capazes de promover esta reforma no Estado brasileiro. Não democraticamente, e sim pela força das armas, a partir de uma ação armada que derrubasse a República Oligárquica. Bom, como eles não vão ter ali a simpatia, o apoio dos militares de alta patente, ou seja, do Exército, enquanto instituição, eles não terão esse apoio, eles terão então, de maneira específica e pontual, eles terão que fazer revoltas, com o objetivo de desestabilizar o governo. Então nós temos 3 revoltas tenentistas, as 3 que não deram certo, não foram bem sucedidas. A primeira delas, a revolta do Forte de Copacabana, em 1922, no finalzinho do governo do paraibano Epitácio Pessoa, bastante conhecida essa revolta, também chamada de Revolta dos 18 do Forte.
onde apenas 18 indivíduos deixam um forte em Copacabana, quando se esperava que a revolta pudesse atingir vários estados brasileiros e pudesse ser forte. A revolta acabou sendo contida e 18 pessoas, 17 militares e um civil, que a gente vai ver aqui em uma imagem bastante famosa, eles marcham em direção à força, as centenas de soldados foram enviados para a retomada desse forte. Então acabam sendo fuzilados, mortos, apenas 2 acabam sobrevivendo. Veja que temos um civil aqui presente. Então, de maneira emblemática, esse movimento acabou sendo um movimento que apenas teve uma propaganda, uma repercussão em um ano bastante interessante, né, o final do governo do Epitácio, e também que marca ali a Semana de Arte Moderna, a Semana de 22, importantíssima para a cultura brasileira, coisa que vocês veem com bastante intensidade em literatura. Além desse movimento do 18 do Forte, nós temos uma revolta tenentista em São Paulo, que também acabou sendo reprimida depois de alguns dias, né, e aquela que é a mais simbólica, a mais emblemática, que é a chamada Coluna Prestes, onde milhares ali, algo em torno de 3.000 militares, né, percorreram durante 3 anos mais de 25 mil quilômetros pelo interior do Brasil, né, esses militares, tenentes, capitães, alguns soldados, iam percorrendo diversas regiões, tentando ali buscar apoio, principalmente das pessoas do campo, enfim, mas eram duramente combatidos, fosse por cangaceiros, fossem pelas forças do governo federal, né? Mas essa Coluna Prestes, depois de percorrer esses 25 mil quilômetros, acabou se dissipando naturalmente, e os seus líderes acabaram saindo do Brasil. A liderança principal desse movimento é, indubitavelmente, sem sombra de dúvida, o Luiz Carlos Prestes. É um nome que vocês vão ter que lembrar. Luiz Carlos Prestes era militar, né? Era capitão. Ele vai ser líder desse movimento tenentista, que é um movimento de caráter liberal, tá? Defende reforma de ensino, defende modernização de indústrias, reforma no sistema eleitoral. Então era um movimento liberal, mas desencantado com esse movimento, depois de percorrer 25 mil quilômetros e não ter tido o apoio necessário, de ser perseguido, o Prestes acaba deixando o Brasil, acaba se desencantando com o movimento, acaba aderindo, né? Acaba se convertendo ao comunismo, né? E se tornará então, nos anos 30, ali durante a Era Vargas, a mais importante força do comunismo no Brasil, na história do Brasil. Falaremos mais sobre o Prestes, né? Esse comunista, durante a Era Vargas. Nesse momento, o Prestes é líder do movimento tenentista, ok? Então, com o tenentismo, nós encerramos, né, esses nossos movimentos sociais, ressaltando mais uma vez a frase famosa que dizia que a questão social no Brasil, que esses movimentos sociais no Brasil deveriam ser tratados como marginais, criminosos, porque eram casos de polícia. Voltaremos a discutir essas questões nas nossas próximas aulas. Não perca!